Estamos aqui com a Melissa Barbosa e a Amanda Norbiato, são acadêmicas de filosofia da PUC-Paraná, na nossa disciplina de estágio supervisionado, e elas vão falar de jogos de linguagem em Wittgenstein. Amanda, por favor. Boa noite. Bom, o nosso estágio foi na escola, no Instituto Estadual de Educação, e nós vamos falar sobre, na verdade, a aplicação da matéria filosofia utilizando o conceito de jogos de linguagem de Wittgenstein. E porque, na verdade, seria toda a matéria de filosofia sendo aplicada através desse conceito. Por quê? Porque através de como Wittgenstein, ele viu a linguagem, né? Como ele concebeu a linguagem, como ele assim significou ela. E porque para Wittgenstein, toda a má compreensão de toda a filosofia e de todos os contextos, eles estavam na má compreensão da lógica da linguagem. Porque a linguagem para ele ela é simplesmente lógica. Mas na sua primeira obra, a lógica da linguagem para ele era uma designação. O nome ele possuía uma etiqueta. Ou seja, é uma linguagem chamada para ele como primitiva, que é como a gente ensina uma criança a falar. Por exemplo, eu falo maçã e aponto para o objeto maçã, então logo a criança sabe que aquilo é uma maçã. Só que ele viu um problema nessa linguagem, que é a linguagem ostensiva, que realmente não dá para a gente entender uma coisa simplesmente falando algo para que essa imagem venha à nossa mente, porque a linguagem é muito mais do que isso. Eu posso falar uma maçã. Quando eu falo uma maçã hoje, as pessoas têm muitas imagens à sua mente. Então, não é só aquele objeto vermelho da Branca de Neve, por exemplo. Tem muitas imagens quando se fala maçã que vai vir na nossa mente. Então, uma única etiqueta para uma etiqueta para um único objeto, Wittgenstein viu que não cabia. Então, a linguagem, a gente não estava conseguindo compreender. Por exemplo, não se compreende corretamente os filósofos quando você não consegue entender. Por quê? Wittgenstein fala que a compreensão está no uso da palavra, no contexto em que ela é aplicada. Então, é nisso que ele coloca os jogos de linguagem. Ele fala que a gente só vai conseguir entender as palavras e como elas são colocadas, entender. Por isso que a gente coloca ela no estudo da filosofia em si, porque a gente só vai conseguir compreender o que foi dito, o que foi escrito por cada um dos filósofos, se nós compreendemos o contexto em que ele foi colocado, em que aquela palavra, aquele conceito foi aplicado. Tá? Então, para o Wittgenstein, agora, a significação é o uso no contexto. Melissa? E aí, qual que foi o nosso objetivo? Por que a gente escolheu Wittgenstein? Primeiro, porque é um filósofo que a gente se identifica, que a gente trabalhou dentro do nosso período acadêmico. E aí, como é o nosso primeiro contato com escola e com aluno, então a gente escolheu alguém que a gente se identificava para que os alunos também conseguissem entrar nessa atmosfera de uma paixão a partir da nossa, pensando em nós como futuros educadores. E aí o que a gente pensou? Bom, Wittgenstein é um filósofo da linguagem, quase não é estudado, né, no ensino médio, porque os professores, por mais que tenha no livro didático deles, eles se prendem aos que são mais conhecidos, então os alunos eles saem de lá com uma visão um pouco restrita da filosofia, até pelo pouco tempo. A gente escolheu Wittgenstein porque, além dele trabalhar com a linguagem e falar de jogos, que é uma coisa que a gente acredita que atinge, né, a juventude, a gente vai conseguir, através desse conceito dele, fazer com que eles entendam o maior número de filósofos possível em um curto período de tempo. Como? Entendendo, como a Amanda disse, o jogo de linguagem de cada autor. E aí, a partir desse entendimento, a gente bolar um jogo mesmo para que eles consigam entrar dentro desse contexto e dentro disso que era o interesse de Wittgenstein, fazer essa forma de vida se propagar de uma forma que atingisse todo mundo. Né? Então, assim, uma filosofia que atingisse, de certa maneira, a grande maioria ou a sala toda. E como que a gente faria isso? Primeiro, sentindo a sala, né, os alunos, como que eles reagiriam, e a partir desse entendimento começar a trabalhar Wittgenstein e a filosofia de um modo geral. Está certo. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? E vocês têm alguma questão? Eu tenho uma questão que eu acho interessante, né, porque vocês são pessoas ligadas ao teatro também, né? Assim como são estudantes de filosofia, mas têm uma certa experiência com teatro, onde, assim, desde o início da humanidade, o aprendizado
né, através do teatro, através de jogos, de certo modo se confundem um pouco, né, se você pegar o exemplo da função da tragédia na Grécia e tudo mais, e esse vínculo com a linguagem, né, com a linguagem falada e com o ensino para a sociedade, já estava presente lá também, especialmente com os últimos trágicos, né, mais ou menos já na época do Sócrates. Vocês, de certo modo, escolheram o tema também por causa dessa origem de vocês, desse contato com o teatro, ou nem passou pela cabeça? Bom, na Coisa verdade, do professor. Na verdade, o teatro e a arte, ela está presente o tempo todo, né, dentro de um conteúdo que a gente vem a passar. E falando da filosofia mesmo, desde os gregos antigos, é meio complicado, principalmente sendo apaixonada pela arte, não falar de teatro dentro da sala de aula. Então, a proposta do jogo, a princípio, não é em função disso. Wittgenstein não vem, porque senão, por exemplo, a gente teria pego Nietzsche, né, que trabalha isso de uma forma mais pontual. Mas Wittgenstein, justamente por ele trabalhar, ser um filósofo da linguagem, e a gente acreditar que ele consiga englobar qualquer coisa que a gente queira. Então, o jogo, lógico, como é uma intervenção, a gente pensou em ser uma coisa não formal e trabalhar de uma forma teatral que, mesmo quem seja tímido, consiga adentrar nisso que a gente está querendo passar. Ótimo, muito obrigado a vocês e nós em seguida continuaremos. Tem alguma questão? Então. Não sei se é todos. Então, você disse que o jogo de linguagem ele consegue abarcar todos os temas da filosofia, certo? Mas ontologia e metafísica ele conseguiria, sendo que é lógica? Sim, porque quando a gente está falando de um jogo de linguagem, quando o Wittgenstein ele fala de jogo de linguagem, é justamente conseguir entender, como o professor mencionou anteriormente, qualquer tipo de linguagem, seja ela metafísica ou seja teatral, subjetiva, não tem uma... É de você conseguir entender o que é pelo que é. Né? Então, por exemplo, dentro de um contexto, porque se a gente conseguir visualizar as coisas dentro de um contexto, seria mais fácil, por exemplo, trabalhar a discriminação ou trabalhar qualquer coisa que cause hoje a divergência. Então, o objetivo dele era diminuir ao máximo a divergência dentro da humanidade através de linguagem, seja ela qual for. Então, dentro dessa linguagem hoje que a gente está falando, dentro do que a gente está propondo, você entendeu o que eu quis dizer? Então, eu usei um jogo de linguagem, certo? E na sala de aula é isso que a gente vai fazer, não importa o tema, se for Deus, ou se for metafísica, ou se for teatro, não importa. Esse, na verdade, é a proposta de Wittgenstein quando ele usa jogos de linguagem. Porque no chamado primeiro Wittgenstein, ele não conseguia. Quando ele se tratava do místico, do que é ontológico, ou do que não é lógico, na verdade, ele falava que era não sentido, ou seja, o que eu não posso pensar, o que eu não posso escrever ou esclarecer, porque não pode ser descrito, na realidade não existe, então eu não posso dizer. Ele falava, é sem sentido, então não pode ser dito claramente nas proposições. Aquilo que não se pode falar, deve se calar. Claramente no primeiro Wittgenstein. Só que aí ele fala que não é assim. Foi por isso que ele criou os jogos de linguagem. Aí ele vem falando que os conceitos são usados de acordo com o seu uso. E o uso das palavras não é tudo que existe, não é tudo que eu posso ver ou tudo que eu posso tocar. Mas sim o uso. Se no seu contexto a gente usa determinadas formas, mesmo que imaginárias, elas existem. Não é porque elas existem numa forma lógica. A linguagem não é lógica porque existe no mundo real lógico, mas porque elas podem ser colocadas em palavras num conceito conforme elas são usadas. E aí elas só vão ser compreendidas se todos conhecerem as regras para que aquelas fossem, naquele contexto. Existem regras para que eu entenda. Se eu entendo a regra da forma ontológica ou mística que você está falando, eu vou entender o que está sendo dito, independente se a forma existe ou não. Mas mesmo no primeiro Wittgenstein, eu acho ele tão genial que mesmo nesse primeiro, que ainda não entrava os jogos de linguagem, ele falava do silêncio e que sobre o que não se pode falar deve se calar, porque o que eu não posso dizer de uma forma que todos possam compreender naquele contexto, eu não falo. Então, se a gente colocasse dentro de sala de aula, por exemplo, que não é o caso, o primeiro Wittgenstein, existe uma ética que não permite que eu fale alguma coisa que vai causar uma divergência que por algum motivo ou outro não seja entendido claramente.
né? Mas como a gente está falando de juventude e de uma outra visão que depois ele aprimora, por isso que a gente fala de jogos, e dentro dos jogos tudo é permitido. Agradeço a vocês. Ainda alguma questão? Então, nós logo passaremos para o próximo tema. Estamos aqui com a Melissa Barbosa e a Amanda Norbiato, são acadêmicas de filosofia da PUC-Paraná, na nossa disciplina de estágio supervisionado, e elas vão falar de jogos de linguagem em Wittgenstein. Amanda, por favor. Boa noite. Bom, o nosso estágio foi na escola, no Instituto Estadual de Educação, e nós vamos falar sobre, na verdade, a aplicação da matéria filosofia utilizando o conceito de jogos de linguagem de Wittgenstein. E porque, na verdade, seria toda a matéria de filosofia sendo aplicada através desse conceito. Por quê? Porque através de como Wittgenstein, ele viu a linguagem, né? Como ele concebeu a linguagem, como ele assim significou ela. E porque para Wittgenstein, toda a má compreensão de toda a filosofia e de todos os contextos, eles estavam na má compreensão da lógica da linguagem. Porque a linguagem para ele ela é simplesmente lógica. Mas na sua primeira obra, a lógica da linguagem para ele era uma designação. O nome ele possuía uma etiqueta. Ou seja, é uma linguagem chamada para ele como primitiva, que é como a gente ensina uma criança a falar. Por exemplo, eu falo maçã e aponto para o objeto maçã, então logo a criança sabe que aquilo é uma maçã. Só que ele viu um problema nessa linguagem, que é a linguagem ostensiva, que realmente não dá para a gente entender uma coisa simplesmente falando algo para que essa imagem venha à nossa mente, porque a linguagem é muito mais do que isso. Eu posso falar uma maçã. Quando eu falo uma maçã hoje, as pessoas têm muitas imagens à sua mente. Então, não é só aquele objeto vermelho da Branca de Neve, por exemplo. Tem muitas imagens quando se fala maçã que vai vir na nossa mente. Então, uma única etiqueta para uma etiqueta para um único objeto, Wittgenstein viu que não cabia. Então, a linguagem, a gente não estava conseguindo compreender. Por exemplo, não se compreende corretamente os filósofos quando você não consegue entender. Por quê? Wittgenstein fala que a compreensão está no uso da palavra, no contexto em que ela é aplicada. Então, é nisso que ele coloca os jogos de linguagem. Ele fala que a gente só vai conseguir entender as palavras e como elas são colocadas, entender. Por isso que a gente coloca ela no estudo da filosofia em si, porque a gente só vai conseguir compreender o que foi dito, o que foi escrito por cada um dos filósofos, se nós compreendemos o contexto em que ele foi colocado, em que aquela palavra, aquele conceito foi aplicado. Tá? Então, para o Wittgenstein, agora, a significação é o uso no contexto. Melissa? E aí, qual que foi o nosso objetivo? Por que a gente escolheu Wittgenstein? Primeiro, porque é um filósofo que a gente se identifica, que a gente trabalhou dentro do nosso período acadêmico. E aí, como é o nosso primeiro contato com escola e com aluno, então a gente escolheu alguém que a gente se identificava para que os alunos também conseguissem entrar nessa atmosfera de uma paixão partida nossa, pensando em nós como futuros educadores. E aí o que a gente pensou? Bom, Wittgenstein é um filósofo da linguagem, quase não é estudado, né, no ensino médio, porque os professores, por mais que tenha no livro didático deles, eles se prendem aos que são mais conhecidos. Então, os alunos eles saem de lá com uma visão um pouco restrita da filosofia, até pelo pouco tempo. A gente escolheu Wittgenstein porque, além dele trabalhar com a linguagem e falar de jogos, que é uma coisa que a gente acredita que atinge, né, a juventude, a gente vai conseguir, através desse conceito dele, fazer com que eles entendam o maior número de filósofos possível em um curto período de tempo. Como? Entendendo, como a Amanda disse, o jogo de linguagem de cada autor. E aí, a partir desse entendimento, a gente bolar um jogo mesmo para que eles consigam entrar dentro desse contexto e dentro disso que era o interesse de Wittgenstein, fazer essa forma de vida se propagar de uma forma que atingisse todo mundo. Né? Então, assim, uma filosofia que atingisse, de certa maneira, a grande maioria ou a sala toda. E como que a gente faria isso? Primeiro, sentindo a sala, né, os alunos, como que eles reagiriam, e a partir desse entendimento começar a trabalhar Wittgenstein e a filosofia de um modo geral. Está certo. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar?
E vocês têm alguma questão? Eu tenho uma questão que eu acho interessante, né? Porque vocês são pessoas ligadas ao teatro também, né? Assim como são estudantes de filosofia, mas têm uma certa experiência com teatro, onde, assim, desde o início da humanidade, o aprendizado, né, através do teatro, através de jogos, de certo modo se confunde um pouco, né? Se você pegar o exemplo da função da tragédia na Grécia e tudo mais, e esse vínculo com a linguagem, né, com a linguagem falada e com o ensino para a sociedade, já estava presente lá também, especialmente com os últimos trágicos, né, mais ou menos já na época do Sócrates. Vocês, de certo modo, escolheram o tema também por causa dessa origem de vocês, desse contato com o teatro, ou nem passou pela cabeça? Bom, na Coisa verdade, do professor. Na verdade, o teatro e a arte, ela está presente o tempo todo, né, dentro de um conteúdo que a gente vem a passar. E falando da filosofia mesmo, desde os gregos antigos, é meio complicado, principalmente sendo apaixonada pela arte, não falar de teatro dentro da sala de aula. Então, a proposta do jogo, a princípio, não é em função disso. O Wittgenstein não vem, porque senão, por exemplo, a gente teria pego Nietzsche, né, que trabalha isso de uma forma mais pontual. Mas Wittgenstein, justamente por ele trabalhar, ser um filósofo da linguagem, e a gente acreditar que ele consiga englobar qualquer coisa que a gente queira. Então, o jogo, lógico, como é uma intervenção, a gente pensou em ser uma coisa não formal e trabalhar de uma forma teatral que mesmo quem seja tímido consiga adentrar nisso que a gente está querendo passar. Ótimo, muito obrigado a vocês e nós em seguida continuaremos. Tem alguma questão? Então. Não sei se é todos. Então, você diz que o jogo de linguagem ele consegue abarcar todos os temas da filosofia, certo? Mas ontologia e metafísica ele conseguiria, sendo que é lógica? Sim, porque quando a gente está falando de um jogo de linguagem, quando o Wittgenstein ele fala de jogo de linguagem, é justamente conseguir entender, como o professor mencionou anteriormente, qualquer tipo de linguagem, seja ela metafísica ou seja teatral, subjetiva, não tem uma... É de você conseguir entender o que é pelo que é. Né? Então, por exemplo, dentro de um contexto, porque se a gente conseguir visualizar as coisas dentro de um contexto, seria mais fácil, por exemplo, trabalhar a discriminação ou trabalhar qualquer coisa que cause hoje a divergência. Então, o objetivo dele era diminuir ao máximo a divergência dentro da humanidade através de linguagem, seja ela qual for. Então, dentro dessa linguagem hoje que a gente está falando, dentro do que a gente está propondo, você entendeu o que eu quis dizer? Então, eu usei um jogo de linguagem, certo? E na sala de aula é isso que a gente vai fazer, não importa o tema, se for Deus, ou se for metafísica, ou se for teatro, não importa. Esse, na verdade, é a proposta de Wittgenstein quando ele usa jogos de linguagem. Porque no chamado primeiro Wittgenstein, ele não conseguia. Quando ele se tratava do místico, do que é ontológico, ou do que não é lógico, na verdade, ele falava que era não sentido, ou seja, o que eu não posso pensar, o que eu não posso escrever ou esclarecer, porque não pode ser descrito, na realidade não existe, então eu não posso dizer. Ele falava, é sem sentido, então não pode ser dito claramente nas proposições. Aquilo que não se pode falar, deve se calar. Claramente no primeiro Wittgenstein. Só que aí ele fala que não é assim. Foi por isso que ele criou os jogos de linguagem. Aí ele vem falando que os conceitos são usados de acordo com o seu uso. E o uso das palavras não é tudo que existe, não é tudo que eu posso ver ou tudo que eu posso tocar. Mas sim o uso. Se no seu contexto a gente usa determinadas formas, mesmo que imaginárias, elas existem. Não é porque elas existem numa forma lógica. A linguagem não é lógica porque existe no mundo real lógico, mas porque elas podem ser colocadas em palavras num conceito conforme elas são usadas. E aí elas só vão ser compreendidas se todos conhecerem as regras para que aquelas fossem, naquele contexto. Existem regras para que eu entenda. Se eu entendo a regra da forma ontológica ou mística que você está falando, eu vou entender o que está sendo dito, independente se a forma existe ou não. Mas mesmo no primeiro Wittgenstein, eu acho ele tão genial que mesmo nesse primeiro, que ainda não entrava os jogos de linguagem, ele falava do silêncio e que sobre o que não se pode falar deve se calar, porque o que eu não posso dizer de uma forma que todos possam compreender naquele contexto, eu não falo. Então,
se a gente colocasse dentro de sala de aula, por exemplo, que não é o caso, o primeiro Wittgenstein, existe uma ética que não permite que eu fale alguma coisa que vai causar uma divergência que, por algum motivo ou outro, não seja entendido claramente. Né? Mas como a gente está falando de juventude e de uma outra visão que depois ele aprimora, por isso que a gente fala de jogos, e dentro dos jogos tudo é permitido. Agradeço a vocês.